Boa tarde, Thiago. Você que vai ser o monitor? Boa tarde, professor. Não, eu sou um dos que vão apresentar o trabalho hoje, né? Pronto. Ô, professor. Finalmente, É, Silvia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Tiago. A gente já se encontrou em outro painel, não foi, foi, Tiago? foi sim, professor. Ah, bacana. Professor Rubens, bem-vindo, viu? Deixa o pessoal entrar para eu lhe apresentar oficialmente. E tá tudo Não, a bem, né? gente Agora? tá ficando melhor, né? Agora eu tô com duas telas, daí a gente vai se acostumando. Eu estou aqui. E aí, Thiago, tá tudo bem? Tudo bem, professor, graças ao Eterno. E Rapaz, vocês? Silvia, a minha ideia aqui vai ser o mais descontraído possível, ser uma sessão light. Eu assisti algumas sessões anteriores, eu achei muito hard. O meu estilo não é isso. Eu acho que a gente está aqui não é para se divertir, mas é para ser um ambiente leve, tá entendendo? Que a gente possa conversar, interagir. Eu tenho as anotações, né, para variar. Eu só ia sugerir, viu, Silvia, que o meu trabalho, eu acho que está como terceiro, né, para ser apresentado. Eu acho que seria melhor colocar como último, porque como você poderia ser a debatedora, tá certo? Daí, depois de debater, a gente já ia para aquele espaço de, né, que tem aqueles debates gerais, né, envolvendo todos os artigos. Pode ser assim, Silvia? Não pode me dizer a ordem dos trabalhos, professor, que eu já Eu deixo. tinha, eu tinha visto, eu peguei primeiro práticas de governança corporativa, né? Eu tenho todos Depois, aqui. Eu quero saber a ordem que o senhor quer que apresente. não, eu peguei o que está lá no site, Tá, tá então é entendendo? É práticas. práticas, modelos, daí depois de modelos poderia ser o esgotamento e o meu ser o último, tá certo? Ok. Agora, Silvia, como é que a gente faz para colocar o fundo agora? Que o meu fundo tá feio aqui, porque, pelo É, amor de Deus. o fundo tem na página do SEMEAD, professor. Não, mas aqui na Whiteboard, Ah, o apps, senhor como é que vai eu faço aqui a configuração? onde tem a câmera. Aí escolher um fundo background virtual. Virtual background. Certo. Ok. Aí pronto. Aí o senhor vai lá em arquivo, verifica onde o senhor salvou a tela. O senhor salvou já a tela? Salvei agora. Eu estou aqui no mais, né? Isso. Adicionei a imagem. Deixa eu ver aqui. É, uau. É, Silvio, você ia apresentar o consórcio pré-doutoral, era? foi, apresentei no primeiro Deu tudo dia, certo? deu tudo certo. O meu E projeto aí? é Vai tentar onde? na UFBA e Lá na na GV, Bahia. né? E na GV. Vou tentar os dois. Já fiz a inscrição, passei por duas etapas. Agora eu estou aguardando a data da arguição em ambos, né? Para que eu possa fazer a defesa do projeto. E aí, você quer ir para a Bahia ou você quer ir para. Então, professor, eu gostaria de ir para a GV pela questão da internacionalização, que lá é possível. E meu tema, ele é muito mais fácil de pesquisar lá na Europa, e aí a GV ela dá essa oportunidade, né? Mas na UFBA, a Secretaria do Estado é muito desenvolvida na questão de parceria público-privada, que é o foco do meu trabalho, então assim estou bem na dúvida, Eu realmente vou não dizer. sei. Assim, o bom da GV é porque tem uma outra que o pessoal não fala muito. São os projetos que eles têm de consultoria e tudo, agrega muito, que eu não vejo em outras escolas de negócio. Tá entendendo? Exato. Então, assim, a diferença, o diferencial da GV é algo assim impressionante, né? O potencial. E você, Tiago? É mestrando, doutorando, é fugitivo da polícia? O que é que você faz da vida? Professor, eu terminei meu mestrado no UNB e eu tinha uma vontade de descobrir o porquê no meu serviço tinha tanto afastamento e tanta vontade das pessoas saírem do serviço.
rotatividade, né? Que é nova, Rotatividade era né? muito alta. Na verdade, é muito alto. Então, e o que aconteceu uma vez? Eu estou tentando lembrar se foi em 2014, 2013, que foi o órgão do governo federal que mais teve servidor que saiu. E aquilo mexia muito comigo, né? Foi quando eu resolvi, teve uma oportunidade de abrir um mestrado no UNB, e o órgão fez uma parceria. A gente fez uma PAD, né? Aí fez aquelas etapas, né? Normal. E aí eu consegui, né? E eu falei assim, acho que é a hora de a gente mostrar é, essa problemática no nosso serviço. Sim. Eu fiquei uns 4 meses parado no meu projeto porque eles não autorizavam, porque assim, na polícia eles têm muito essa questão de não mostrar o podre, entendeu? Depois eu vou colocar para vocês, se vocês tiverem interesse, esse projeto que eu fiz, né? E aí vocês vão ver que é alarmante a quantidade de servidores afastados e o valor que dispendiou para esses servidores ficarem afastados. E aí só consegui terminar a pesquisa foi quando teve a reunião do sindicato com o Ministério Público, e na reunião alguém levantou assim, o pessoal está afastando muito, tinha que fazer alguma coisa. Aí um colega que estava na reunião lembrou que eu estava fazendo mestrado e falou para a promotora, doutora, tem um colega nosso que está pesquisando isso e eles não estão deixando. Foi quando me ligaram aqui em casa, eu estava para entrar na aula, e ele falou assim, Thiago, a promotora pediu para você falar alguma coisa. Foi quando foi a oportunidade. Aí eu falei assim, doutora, não estão deixando eu terminar e vocês estão debatendo justamente isso, o que fazer. E eu consegui os dados, mas não deixa eu concluir. Aí ela falou assim, não, determino que seja concluído. Foi aí que o trem andou. Senão não tinha andado, eu tinha perdido o meu mestrado, entendeu? É engraçado. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda aqui, né? Você vai falar das estatais brasileiras. Vamos estar só esperando aqui da hora. É engraçado a respeito disso, viu, Tiago? Muitas vezes, no meu mestrado, eu fiz sobre auditorias internas nas universidades federais. Eu trabalho na UFC. Foi a entidade que eu mais tive trabalho para poder obter os dados. Lá. Mesmo sendo, eu tive que recorrer à lei de acesso à informação, aqueles trâmites que tem, né, da lei de acesso à informação, aqueles prazos, recorrer, eu já sabia decorado. Eu tive que ir até a CGMI, que é acima da CGU, recorrer dados que eram para serem públicos, mas que o pessoal não disponibiliza. Infelizmente, ainda nós temos essas caixas pretas, né? Embora Uhum. que a gente trabalhe muito aí com transparência, dados governamentais, dados abertos, mas você foi muito feliz nessa fala, né? O pessoal quer mostrar o conto de fadas, mas não quer mostrar o Shrek, que está na sala, né? Eu até disponibilizei a pesquisa final para você que tiver interesse de ler. Opa! Assim, professor, e tinha um delegado na minha sala, né? Aí depois ele foi para outra, ele falou assim: isso na Polícia Federal é inconcebível você fazer um trabalho desse. Eles não deixam mesmo, pode esquecer. E na época, a diretora-geral nossa era uma delegada da Polícia Federal. Aí eu entendi o porquê ela não deixava andar o projeto, sabe? Infelizmente nós temos muito disso, né? É. E cultural Você não também, né, querer professor? É e cultural você não assim, fazer dado. O brasileiro não guarda dados, ele não deixa você mexer com dados. não, e você pode trabalhar com os dados, sim, se forem para mostrar que eu estou bem na fita, que eu É. estou bem. E assim, algo que eu até estava discutindo hoje mesmo. Nós temos que fazer pesquisas que alimentem nós como servidores públicos, né? Principalmente como servidores públicos. Nós temos que fazer pesquisa para alimentar a máquina, para ela poder, olha, isso aqui não está legal, vamos ver o que é que a gente pode ajudar. Mas, infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Verdade. Vamos supor, os dados abertos, você saber quanto é que ganha, né? Uhum. Não é uma. É quando você vai realmente analisar, você tem uma casta, mas você, boa parte, né? Então a média salarial está lá em cima por causa Uhum. da casta, mas é a É, casta que leva a fama, tá é entendendo? verdade. E muitas vezes você não tem isso É. aí, E a sorte né? minha também, só para concluir, professor, para não tomar o tempo de vocês, foi que os Olha, professores do mestrado, eles ficaram sabendo disso, eles se reuniram e fizeram reunião lá para ver se conseguia.
Muito bom. Até isso, ele também tinha interesse, eles tinham interesse de ver o que estava É, acontecendo, né? Mesmo assim, eles não deixaram. Foi por último, foi a promotora que falou assim: Tiago, determino que seja dado. é, Silvia, a gente já vai começar, mas só para poder fechar aqui com o Tiago, cada vez mais a gente está procurando na academia contextos específicos, porque nós temos teorias e muitas vezes a acessibilidade, os dados, né, principalmente no ambiente público, que é o que a gente pesquisa aqui, é muito complicado e você precisa saber os contextos. Você tem a teoria está dizendo como é e tudo, mas os contextos, as especificidades, é isso que a gente tem que trabalhar. Mas vamos ser britânicos aqui, né? Silvia, passo a palavra para você para oficialmente a gente começar a nossa sessão. Esse aqui é o nosso cronograma do horário. A gente vai abrir agora. A gente tem 4 minutos para a introdução. O professor que vai moderar o nosso painel é o professor Rubens Carlos Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará. E aí eu vou passar o vídeo da primeira apresentação. Em seguida, a gente tem 8 minutos para debate, e assim a gente vai até o quarto trabalho. Ao final, a gente tem 22 minutos para fazer um debate geral e fazer o encerramento, ok? Então, o primeiro trabalho que a gente vai apresentar agora vai ser o Práticas. Silvia, Oi, professor. vamos só a gente fazer uma chamadinha, né? Eu acho que a mania de... nós estamos com a Heloísa, que vai apresentar de práticas, né? Nós ainda não temos o do segundo trabalho, né? Que modelos e práticas de gestão, né? Não temos nem o Júlio e nem a Ildernine, né? Boa Pronto. tarde. Me Ildernine, você não morre, Que bom, né? professor. Ela Tô estava feliz. aparecendo para mim aqui no check-in, mas não estava ainda no vídeo. Que bom. O Júlio está em demanda de gerência de banco, ele já vai entrar. Pronto. Antes da Silvia, a Silvia já fez a apresentação inicial, mas eu vou só reforçar aqui que a gente vai aqui procurar ser uma sessão mais leve, uma sessão interativa. Vocês podem intervir, a gente conversar de maneira. Nós estamos numa sexta-feira, último dia, já estamos quase sextando. Então, a gente tem que ser um ambiente bem leve, a gente, né, conta com a colaboração, aqui a gente vai ter os tempos e tudo, mas na minha fala inicial, eu sempre, quando eu vou moderar as sessões, além de dar um ambiente bem-vindo a todos, eu sempre gosto de lembrar que nós estamos aqui num ambiente entre pares. Então, um ambiente respeitoso, um ambiente que a gente pode tecer críticas construtivas, que a intenção aqui sempre vai ser o quê? Nós estamos... nessa semana eu ouvi uma fala que fala assim, olha, o livro só está pronto, né? Realmente só está pronto quando ele é lido. Nós aqui, no contexto acadêmico, a gente só diz que a nossa pesquisa já está pronta quando ela é citada, né? Então, se a gente for pegar para citar, então, assim, praticamente né? Boa tarde, Júlio, né? Aqui eu estou só fazendo uma introdução geral, mas assim, a intenção aqui é a gente ter um ambiente respeitoso, com críticas construtivas. Eu sou muito de tecer crítica, eu gosto muito de ouvir também, porque assim é assim que a gente vai melhorando. Ninguém aprende sabendo, a gente é um processo de aperfeiçoamento, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas a gente aqui tem que estar num ambiente que a gente possa falar e ser ouvido também, sempre de maneira respeitosa, tá certo? Eu acho que essa é a nossa fala inicial. Agora a Silvia vai apresentar o primeiro vídeo, né, que vai ser de práticas de governança corporativa, e a Heloísa vai ser a nossa apresentadora, né? Desde já agradeço, né, e peço a ajuda de vocês para que seja a melhor sessão possível. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Meu nome é Heloísa, eu sou bacharel do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Campina Grande e hoje venho apresentar o nosso trabalho, que se intitula como Práticas de Governança Corporativa das Empresas Estatais Brasileiras de Controle da União.
A Lei 13.303, Lei de Responsabilidade Estatal, ou Lei das Estatais, como também é conhecida, foi aprovada em junho de 2016, com o intuito de mitigar a corrupção das empresas estatais por meio de ferramentas mais rígidas de controle e fiscalização. Essas ferramentas são as práticas de governança corporativa, que, por sua vez, contribuem para o afastamento da ingerência política nessas empresas. E, embora as exigências quanto à governança corporativa trazidas por essa lei sejam percebidas como positivas, não se identificou pesquisas que analisassem se essas modificações de fato foram atendidas e como essas modificações impactaram o desenvolvimento dessas empresas. Com isso, traz o problema de pesquisa, que é qual a aderência das empresas estatais federais de capital aberto às práticas de governança determinadas pela Lei nº 13.303, de 2016. O objetivo da pesquisa foi analisar a aderência das empresas estatais federais de capital aberto listadas na B3 às práticas de governanças determinadas pela Lei das Estatais. No referencial teórico, o ponto abordado fala sobre a governança corporativa nas empresas estatais e a Lei 13.303. As pesquisas apontam que a governança corporativa tem a capacidade de mitigar os problemas de agência decorrentes da relação entre os acionistas e gestores através das suas práticas. Então, dessa forma, a Lei de Responsabilidade Estatal fomentou a importância da governança corporativa e das técnicas de compliance, resgatando a integridade das empresas estatais, sendo o principal mecanismo contra a corrupção e os conflitos de agência. Dessa forma, a Lei das Estatais promove o melhor desempenho, traz melhorias de eficiência e segurança em empresas de economia mista, participações minoritárias de sociedades estatais, em empresas público-privadas ou semi-estatais. Na metodologia, para alcançar o objetivo da pesquisa, partiu-se de empresas estatais federais de capital aberto, controladas pela União, listadas na B3, pelo fato dessas empresas disporem de informações públicas e padronizadas necessárias à análise. O quadro 1 evidencia as empresas escolhidas para o estudo. Atualmente, o Brasil possui 134 empresas estatais federais, mas apenas 7 empresas estatais federais de capital aberto estão listadas na B3. A empresa Eletrobras foi incluída no estudo, mesmo ela havendo entrado em processo de desestatização em junho de 2016. O quadro 2 ilustra as variáveis consideradas para o estudo. Essas variáveis foram definidas levando em consideração os mecanismos de governança corporativa exigidos pela Lei 13.303 de 2016. O período a qual corresponde a pesquisa é o período pós-implementação e vigência da lei, entre os anos de 2019 a 2021. A coleta de dados se deu por meio de análise do conteúdo dos relatórios estruturados divulgados na B3 e nos sítios eletrônicos das companhias, e os dados levantados foram tabulados com a ajuda de planilha eletrônica, onde atribuiu-se uma pontuação em que 0 corresponde a não atende, 1 atende parcialmente e 2 para atende totalmente. E os resultados da análise nos trouxeram que das 28 práticas recomendadas, 19 foram atendidas totalmente, 4 foram atendidas parcialmente e 5 práticas não foram atendidas. O Conselho de Administração é a variável com maior aderência e o Conselho Fiscal é a variável com mais aderência, pois não apresentou falhas em sua implementação. Dentre as variáveis que foram parcialmente atendidas estão a elaboração de política de dividendos, os requisitos mínimos de transparência, mecanismo de proteção para quem utiliza o canal de denúncias do Código de Conduta e Integridade, representantes dos empregados e dos acionistas minoritários do Conselho de Administração. Dentre as variáveis que não foram atendidas estão
a composição do Conselho, política de porta-vozes, representantes dos acionistas minoritários e representantes dos empregados do Conselho de Administração, verificação de obrigações de gestão de riscos do Comitê de Auditoria Estatutária e instâncias internas responsáveis pela aplicação e atualização do Código, mecanismo de proteção para quem utiliza o canal de denúncias e treinamento periódico ou anual sobre o Código de Conduta a empregados do Código de Conduta e Integridade. As companhias que não atenderam a nenhuma das práticas entre os anos de 2019 a 2021 foram o Banco do Brasil, do Conselho de Administração, no requisito estabelecer política de porta-vozes, Caixa Seguridade e Participações, também no Conselho de Administração, composição do Conselho e estabelecer política de porta-vozes, Eletrobras, do Conselho de Administração, no requisito representantes dos empregados e dos acionistas minoritários, e Telebrás, também no Conselho de Administração, no quesito estabelecer política de porta-vozes. E para concluir, pode-se indicar que o objetivo proposto foi alcançado e, apesar de atender a maioria das práticas, a implementação da legislação nas empresas estatais ainda não é absoluta, demonstrando uma maior falha nas exigências do Conselho de Administração. E muito obrigada. Parabéns, Heloísa. Heloísa, antes de começar... Opa! Heloísa, tu tinha um telão, era ali? Eu olhava no teu óculos e rapaz, que telão, que sala é essa que ela está projetando ali? Heloísa, você está nos escutando? Professor, a tela dela travou e voltou. Heloísa? Eu acho que está com um probleminha, né? Vamos dar um tempinho, talvez se ela entrar novamente. Professor Rubens, eu também fiquei pensando a mesma coisa. Que projeção Né? estava imaginando. Além do computador ali, aquela projeção ali, os óculos, e eu olhando nos olhos dela, rapaz, ali deve ser uma televisão de 70 polegadas, viu? Porque do jeito que a mulher estava arrumada ali, rapaz, é o E eu, escritório. e eu e o Júlio nem sabíamos que poderíamos ficar na imagem, ficou só a nossa voz mesmo. É. Diga aí, Heloísa, mate a nossa curiosidade. Que Verdade. telão era aquele, minha amiga? É o projetor, né? Mas assim, Heloísa, muito parabéns, né? A você, a todos aqui. Ixi, eu acho que a sua internet está com problema, Heloísa. Mas você consegue nos ouvir? Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou ouvindo meio ruim a Heloísa. Também. Mas assim, então talvez esteja lá, então. Assim, parabéns, né? Você, Heloísa, eu não sei se você vai tentar um mestrado, mas geralmente a gente começa com participar de um congresso, daí vai para o mestrado. Ai, como foi difícil, mas quando abre a seleção já está lá se inscrevendo. Então, é a abelhinha da pesquisa. Mas, assim, eu li o seu trabalho, li de todos, né? Fiz aqui os comentários. É muito bom, eu acho que é um trabalho, a gente começa a desenvolver, é algo, né? Quando eu peguei o seu trabalho, eu lembrei muito quando comecei a fazer a pesquisa, então, assim, muito da sua escrita, né? A descrição dos resultados, que é algo que a gente começa na exploração mesmo. Então, assim, quando a gente vai ver o seu resultado, os seus resultados estão muito descritivos, porque é o que você achou, né? Mas quando a gente vai tentar para publicação em periódico, alguma coisa, ele sempre fala assim, olha, temos seus achados, mas e outras pesquisas, o que é que elas dizem? Daí você sempre tentar trazer para a sua pesquisa o que é que elas dizem para poder contrastar. E algo que, assim, você fez um período muito interessante.
e que eu acho que você não mencionou nada sobre a pandemia. Eu acho que é uma das coisas que, assim, infelizmente, mesmo que a pandemia, nós já passou a pandemia, mas tudo foi afetado. Todas as nossas vidas, todo desempenho gerencial, desempenho acadêmico, tudo foi afetado pela pandemia e você não traz nada no seu de contexto pandêmico. Então, o que eu acho, mas você tem um bom retrato que poderia o quê? Quando você agregar 2022 e você pode fazer um levantamento o quê? Ó, você tem antes, durante e depois. Então, você pode fazer um retrato como é que foi o comportamento dessas variáveis, né? Ao longo, né? Antes, durante e depois. Eu acho que isso agrega muito. Está entendendo, Luísa? Outra coisa que você poderia trabalhar seria o quê? Você tem um quadro 2. Você traz o quadro 2, está muito bom, mas você poderia pegar aquele quadro 2 e colocar os seus resultados, tá entendendo? Para poder contrastar ali, porque a gente tem um resultado que, ó, por ano, por diversas características, mas e o consolidado? As empresas, quais são as empresas que atendem mais, que atendem menos? Ficou algo assim. E assim, a sua amostra tem um outro aspecto, que nós temos o setor financeiro. O setor financeiro é algo muito específico, muito regulado. Então, assim, geralmente quando você vai mais para a área de finanças, é a área que ele já fala assim, ó, excluindo-se as empresas do setor financeiro. Está entendendo? Então, acho que seria interessante você falar assim, olha, quando a gente está lá em finanças corporativa, na área privada, a gente exclui as empresas do setor financeiro porque tem toda uma peculiaridade. Mas e no setor público? Será que há diferenças ou não? Então, você poderia fazer o quê? No estudo aqui, pegar as empresas do setor financeiro e as empresas que não são do setor financeiro e comparar para ver se realmente há diferença ou não. Está entendendo? Qual é a intenção aqui? É você ter um banco de dados que você pode aprimorar, incorporar outras coisas que não são trabalhadas na questão na área pública. Está entendendo? Tem uma outra coisa que me incomodou, não, é assim, quando você vai apresentar a sua lacuna de pesquisa, você fala assim, ó, não se identificou pesquisas que analisassem se de fato as modificações foram implementadas e como essas modificações impactaram no desempenho dessas empresas. Isso aqui você apresenta como lacuna de pesquisa. Mas quando você vai apresentando a pesquisa, sua pesquisa não atende essa lacuna que foi apresentada. Então, assim, sempre quando a gente vai apresentar uma lacuna de pesquisa, é algo que a gente vai explorar nos nossos resultados. E você foi ver mais o que, olha, se está atendendo ou não a lei, você não entra nas nuances de que, assim, olha, ele atendeu parcialmente, ele atendeu totalmente. Mas como, né? Você fazer até uma sugestão que você coloca, uma análise qualitativa das informações, né? Silvia, eu não peguei o horário inicial, então, assim, você me dá um stop aí, tá certo? Mas, assim, você mencionou uma lacuna de pesquisa, mas os seus resultados não trazem a lacuna, não fazem relação com a lacuna, entendeu? Então, sempre é bom, se você apresentou uma lacuna, os seus dados devem responder essa lacuna. Mas antes de eu continuar, Luísa, você quer falar alguma coisa? Né? A gente pode, aqui, algum dos outros também, por favor, sintam-se à vontade a participar. Temos mais um minuto. Bom, diga aí, Heloísa. Não, pode falar, Heloísa, nós temos um minuto aí. Acho que a conexão dela não está colaborando, professor. Alguém que, assim, a gente pode tentar no final você É, falar de novo, tá certo, Luiz? Alguns dos outros autores gostariam de participar, falar alguma coisa. Só achei interessante, professor, que de 134, salvo engano, empresas públicas, somente 7 estão listadas na Bolsa, né? Você vê que é um número bastante reduzido, né? Isso É bem é um dado que eu não sabia.
Não sabia mesmo. É. Bem É interessante. porque boa parte da gente, quando fala em empresa pública, né, a gente fala, olha, empresa pública, a finalidade dela é o bem-estar social da sociedade. Mas quando ela está listada na bolsa, agrega o lucro, né? Então, assim, são as finalidades, né? Mas é bem interessante. E por isso que, quando você tem uma amostra reduzida de empresas, os avaliadores, eles querem uma maior profundidade nos dados que estão sendo analisados, porque como o universo é menor, então você consegue enxugar mais, né? Você consegue espremer para poder ter mais dados a serem analisados e você poder apresentar mais observações a respeito, né? Tá certo? Silvio, então vamos para o próximo, mais uma vez. Obrigado, Ederlina, e eu espero, Ederlina, Heloísa, né? Espero que você continue. Eu quero logo, logo ver o seu artigo, né, sendo publicado numa revista. Vamos lá para o próximo aí do... Sejam bem-vindos ao CMA de 2023. Meu nome é Júlio Mário Maia Júnior, sou mestre pela Universidade de Potiguar. Eu sou Derline Cândido de Oliveira, coautora do trabalho. Estamos na seção temática Gestão de Pessoa, com um trabalho intitulado Os modelos e práticas de gestão de pessoas no relacionamento entre executivos e analistas escriturários que atuam em instituições financeiras públicas e privadas. A competitividade, as atuais exigências mercadológicas e a busca pela excelência no atendimento das demandas vem promovendo mudanças nos territórios tangível e financeiro das sociedades empresariais. O mercado bancário, não diferente dos demais, vem passando por uma moderna modelagem de gestão de pessoas e do uso de tecnologias de última aplicação. Como exemplo, podemos citar IA, inteligência artificial, IC, internet das coisas, a automação para processos de back-office, open bank e a segurança cibernética. A pergunta que podemos deixar para o nosso trabalho é: existem modelos e práticas de gestão de pessoas distintos no relacionamento entre gestores e analistas no contexto de bancos públicos e privados no estado do Rio Grande do Norte? Nosso principal objetivo é analisar os modelos e práticas de gestão de pessoas no relacionamento entre executivos, ou seja, gestores, e seus analistas que atuam tanto no contexto dos bancos públicos como dos bancos privados. Nos bancos públicos, escolhemos 3 bancos: Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Dentre os bancos privados, Santander, Bradesco, Itaú Unibanco, todos do estado do Rio Grande do Norte. em relação ao referencial teóricos. Historicamente, as organizações vêm passando por significativas mudanças, que isso vem provocando, inclusive, até uma dificuldade na hora de fazer a sua definição. Isso tem sido um desafio. Dessa maneira, buscando alinhar o gerenciamento da área de gestão de pessoas com a área de estratégicas da empresa, passou-se a manter uma uniformidade na integração do objetivo global da organização. Em síntese, na era da tecnologia digital, a inovação não pode ser desestimulada por crimes financeiros. Os bancos devem responder com afinco os desafios de segurança e com força tecnológica, ao mesmo tempo que criam produtos e oferecem uma experiência sem atrito para seus clientes. Em relação à metodologia, a nossa pesquisa foi passada pelo Comitê de Ética, foi aprovada, e após esse processo de aprovação junto ao Comitê de Ética da própria Universidade de Potiguar, damos início à pesquisa, ao processo de coleta de dados. A pesquisa é caracterizada como descritiva, trabalho de campo com abordagem quantitativa. Para o processo de coleta de dados, o Júlio elaborou seu próprio questionário semi-estruturado, via Google Forms. Tivemos a colaboração fundamental do Sindicato dos Bancários, o qual se disponibilizou de repassar para todos os grupos do WhatsApp, todos os dispositivos de redes sociais disponíveis junto ao sindicato. O universo total hoje de analistas bancários e de gerente intermediário de principais é em média de aproximadamente 2.000.
Nós tivemos o resultado de 103 participantes desse universo, dentre os bancos já citados, né? E a análise de dados se deu a partir do programa SPSS. E a partir de agora eu passo para a Júlia apresentar os principais resultados. Resultado número 1. Sobre governança e qualidade de ética nas instituições financeiras. Nosso objetivo principal aqui era identificar junto aos analistas, junto aos gestores, ou seja, os bancários das unidades pesquisadas, qual era o seu entendimento, se existia o modelo de gestão corporativa, se estava internalizado entre todos aqueles que participam da organização, assim como o Código de Ética. No tocante à governança corporativa, 82,3% dos participantes disseram que estavam, sim, por dentro do que seja o tema. E no tocante ao Código de Ética, né, Eu acho que a nossa deve caiu, né? Você estava ouvindo, estava meio falho, não estava? Tava. Tava no final, falhou, É. professor. Pois é, mas assim, a gente pode começar a discussão, pode ser, é o tempo que ela entra, até configurar. Júlio, quer complementar alguma coisa da apresentação antes da gente poder começar? boa tarde a todos, Tá. professor Rubens. A gente entra aí na parte de resultados, né, da pesquisa, onde ele traz várias concepções, e dentre as quais a gente traz a governança corporativa, né, como é que ela está sendo dinamizada dentro dessas instituições financeiras, tanto privadas como públicas, e também a questão do Código de Ética, se ele também está sendo não só divulgado entre aqueles que fazem a instituição, mas também se existe uma divulgação por parte da direção da alta administração das instituições. E a gente percebe que sim, que a maioria, tanto privada como pública, está fazendo esse trabalho. Hoje é uma tônica que é trabalhada, está dentro das questões ASG, então isso tem que ser muito bem visto, não só pelo público interno, como também pelos clientes, pelos órgãos de fiscalização que fazem das instituições em todo o sistema financeiro. Outro ponto também que a gente ia tratar, a gente tratou nesse vídeo aí, foi com relação à questão da relação dos gestores, ou seja, dos executivos e os analistas. Como é que está essa relação banco privado, banco público, né? E a gente percebe aí que existe uma cobrança mais exacerbada, uma cobrança mais intensa, né, pelo cumprimento de metas, pelo cumprimento de objetivos, né, venda de produtos e serviços por parte dos bancos públicos, né? E isso vem de uma forma um pouco diferente do que a gestão 4.0 hoje, a gestão plurianual. Ele exige, a gestão por competência também exige. Então, assim, a gente percebe, inclusive, um nível de pessoas, né, com algum problema de saúde, alguma patologia, também, mas com certa intensidade nos bancos privados. Tá? A gente verificou isso também no nosso questionário, né, e percebe-se que isso apesar de existir também nas instituições públicas, mas tem sido com mais
veemência, mais intensidade nos bancos privados, né? E com relação a um dos principais pontos do trabalho, que é trazer o quê? Não é esgotar o assunto sobre gestão estratégica, não formular um novo modelo, mas deixar, como se é um artigo, um trabalho de mestrado, deixar algumas possibilidades para que isso seja trabalhado no futuro momento, que seja de um doutorado, de uma nova pesquisa, né, para poder a gente chegar a um determinado modelo mais profícuo, mais identificado. E o nosso objetivo foi exatamente esse: colocar proposições, colocar modelos, né, sugerir modelos híbridos, né, que tenham características de modelos já existentes e esses que estão chegando aí com a nova tecnologia, né, a nova organização. Então, que a gente pôde perceber é que nesse modelo híbrido, modelo cheio de modificações, aonde hoje a participação do funcionário está agregado, está participando das decisões, ser realmente uma parte efetiva da instituição e não só apenas operacional, né, participar das tomadas de decisões, se elas realmente sejam pessoas integradas. Então, a gente percebeu aí que a gestão por competências, mais a de pluralidade, elas estão dominando esse processo hoje, né, de mudança. E a questão lá do modelo autoritário, autocrático chamado, né, ele, apesar de ainda existir, está ainda em torno de 10% do que a gente pôde apurar, existente nas instituições, também, principalmente nas instituições privadas. Ele ainda é um modelo que se perdura no tempo, né, onde muito mais a questão da utilização da hierarquia, da força, da gestão pela gestão, e não pela liderança, né? O fator liderança hoje, que é muito mais do que dar resultados, é também dar uma certa condição para que o funcionário, o colaborador, aquelas pessoas que estão abaixo na cadeia, né, na base, que formam a parte principalmente de retaguarda, eles venham a ser também protagonistas no processo. Obrigado, Júlio. Silvia, que bom que você se levantou, minha amiga. Nós saímos da pandemia, mas ainda temos esses percalços, né? Mas assim, Júlio e Derline, me desculpe, né? Eu não consegui terminar o vídeo porque eu ainda fiz minha gestão de risco aqui, conectei o celular Sem para a problema. internet. mas Sem problema. Silvia, como diria o grande filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo, rapaz. O Júlio aí estava aqui já só esperando a bola, aí não deixou a bola cair, não, e é muito bom, né? Assim, agora 4h34, pronto, eu já estou vendo aqui o horário inicial aqui. Parabéns, Júlio e Delanine, vocês aqui que estão aqui pertinho de mim, aqui no Natal, né? Eu estou aqui no Ceará, a gente está aproveitando esse calorzinho bom, né? Participei do Elampage, eu fui a São Paulo, uma coisa, meu Deus do céu. Cheguei com 38 graus, deu 2 dias, deu 14 graus. É coisa de doido um negócio desse. E o Júlio é do Ceará também. Júlio, é mesmo, você? Mas tu tá Sou do aqui? Ceará. Mas tu tá aqui no Ceará ou tá no Não, Natal? não. Estou no Rio Grande do Norte, né? Eu trabalho aqui há 22 anos, tá? No Rio Grande do Ah, Norte. Mas o tempinho que pertinho eu tenho, eu estou aí demais. na capital do Sol. Mas, assim, parabéns mais uma vez. Eu comecei a ler o trabalho, é sempre bom a gente ler, e principalmente assim, quando a gente vai ler os trabalhos, né, eu já percebi que é fruto de uma dissertação, né, que a gente começa a fazer esses recortes e tudo, e sempre é muito bom a gente pegar contextos que não são, vamos supor, minha área que eu mais gosto de pesquisar são as universidades.
então instituições de ensino superior, governança, auditoria, mas quando a gente pega outros contextos, como estão aqui, sempre é bom porque a gente aprende muito. E, assim, uma das coisas que eu analisando aqui, claro que sempre porque é que eu acho assim, quando a gente tem a dissertação, a gente tem, não sei quantas páginas foram as suas, né? Então a gente tem a liberdade de escrever. Mas quando a gente vem para o congresso, a gente começa, né, Iderlino? Começa um recorte, isso, aquilo, e muitas vezes a gente tem a informação na dissertação, mas a gente não tem a informação aqui. E, assim, talvez o que eu vá aqui sugerir são informações que você já tenha, mas que, na verdade, quando eu não acompanhei o seu processo de escrita, né, nem orientação, nem nada, então, assim, quando eu fui ler, eu senti falta de algumas coisas. Vamos supor, quando você vai apresentar a questão de pesquisa, sempre é bom você contextualizar os elementos, vamos supor, os modelos, as práticas de gestão de pessoas, porque o que eu entendo é que o quê? Esses são construtos muito interessantes para onde você vai aplicar, que é um contexto, são os bancos. Mas o que quando você, a ideia que eu tenho, não sei como é a ideia que trabalha, mas assim, eu sempre gosto de contar uma historiazinha que vai interligando para quando a pessoa chegar na questão de pesquisa, ela entender, pelo menos superficialmente, o que é que eu trato, né? Quais são os elementos principais, até mesmo um pouco de contexto, para poder ali apresentar. Isso aí eu senti falta. Outra coisa, assim, muito bom, falou a respeito do Comitê de Ética, que é cada vez mais, né? Mas a gente também tem um LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa. E, assim, algo que eu senti falta foi o quê? O pré-teste, como foi elaborado o questionário e tudo, que são essas informações que, quando vier a versão, né? A dissertação certamente teve a V1, a V2, a V3, a V acaba, pelo amor de Deus, né? Mas agora no artigo vão vir essas outras versões que eu acho que é interessante você gastar um pouco mais na metodologia. Eu, pelo menos, quando vou avaliar artigo, eu estou muito na metodologia, porque, assim, você tem um referencial teórico bom e tudo, mas é na metodologia que você começa a apresentar o que você realmente fez. Se você tem uma metodologia frágil, a sua apresentação de resultados e conclusões, que são as suas contribuições, ficam também frágeis. Então, a metodologia é uma das sessões que você realmente precisa ser bem trabalhada, você apresentar como foi o seu pré-teste, como foi elaborado, vamos supor, qual foi o período de coleta de dados, eu não sei, qual é a versão do SPSS, né? Então, são essas informações, como foi que se deu essa análise. Porque, assim, quando a gente vai ver a tabela 1, você trabalhou com tabela dinâmica, não foi, Júlio? Exato. Assim, quando eu vi assim, eu conheço essas tabelas, porque tabela dinâmica é muito boa. Mas se você colocar alguém, vamos supor, pegar Tiago. Tiago não leu o seu trabalho, não sei se não leu, mas se ele abrir agora e for olhar a sua tabela, ele vai sentir dificuldades em interpretar. Porque, assim, tem umas informações que eu acho que quando você estava fazendo, fazia muito sentido para você. Mas, assim, quando você coloca aqui, ó, a boa parte da tabela, percentual dentro de 2, né? Percentual dentro de 20. Daí a gente fica se perguntando, esse percentual Daí você depois apresenta uns 100% aqui que eu fico procurando. Não, mas esses dados aqui, tá entendendo? Eu fiquei procurando, tem um que dá tudo 100%. Eu falei, não, mas esses dados aqui não estão, sabe assim, tabelas, gráficos, sempre é algo muito visual que a gente coloca no trabalho, que é justamente para o leitor ele entender melhor o que eu estou descrevendo. E, assim, é algo que eu acho que precisa ser melhor trabalhado aí, porque quando eu estava fazendo um trabalho agora, gerei muita tabela dinâmica. O tempo, tá? O tempo. Não, sim,
faltam 2 minutos. Mas, assim, a tabela, eu gerei várias tabelas dinâmicas. Mas depois que eu gero as tabelas dinâmicas, eu coloco numa outra planilha e começo a limpar, começo a formatar para o quê? O meu leitor, quando ele for ler, quando ele for interpretar, ele vai entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Então, assim, o que eu queria melhor, assim, falta 2 minutos ainda bem, que dá tempo ainda, mas a gente ainda vai ter um encontrão aí. Mas, assim, a tabela, gráficos, tudo que você for utilizar sempre é para ajudar no processo de compreensão. E, assim, a tabela é algo que talvez você, na sua dissertação, você deve ter apresentado, ficou compreensível, mas aqui no artigo realmente ficou algo que... Tem alguns outros pontos, mas eu vou deixar para apresentar no encontrão. Você quer falar, acrescentar mais alguma coisa, Júlio? Não, Não, pode falar, Edgar. na verdade, assim, a nossa questão maior foi como enxugar 70 páginas em 16. Então, nós ficamos escolhendo alternativas e mecanismos. Teve momentos que Júlio trabalhou com tabelas cruzadas também. Então, assim, a nossa maior dificuldade foi justamente tentar enxugar um item da dissertação dele para tentar colocar tudo em 16 páginas. Eu trabalho da mesma perspectiva que o senhor também, Rubens. Eu conto a história, eu problematizo para depois lançar a questão-problema. Então, assim, 16 páginas é muito curto para a gente trabalhar tantos elementos. Tivemos que refazer um recorte de muitas informações, na verdade. Então, essa questão da quantidade de páginas, mas a gente vai observar, considerar as suas observações para melhorar, porque geralmente os artigos são em média de 25 páginas, então a gente pode fazer essas melhorias para a próxima publicação. O Júlio já está no doutorado e eu estou acompanhando ele como co-orientadora também. Então, assim, a gente vai tentar, já saiu algumas publicações da dissertação dele, mas essa do SEMEAD, a gente sentiu também essa limitação de quantidade de página, mas a gente vai considerar as observações. Derline, assim, mas a grande questão, assim, esses trabalhos... Silvia, a gente vai diminuir um pouco na discussão geral, tá certo? Assim, eu senti muita dificuldade também quando eu fiz a minha dissertação, porque a gente, não, quando é um trabalho monográfico, então o céu é o limite, né? Mas quando você, né, e algo que agora o pessoal está trabalhando agora, tese em formato de artigo, já ajuda muito, porque você consegue... Mas, assim, você fazer recortes realmente. Olha, vamos um salame sais, que o pessoal não gosta que fale, mas a gente tem que fazer. Nesse artigo, vamos tratar a respeito disso, né? Daí fazer um recorte, fazer uma historinha. Infelizmente assim, né? Da minha dissertação, eu acho que saíram 6 artigos, 2 capítulos de livro. Por quê? Porque a gente tem que fazer esses recortes, porque senão não fica compreensível. Então, a gente faz um sequencial de publicações. Eu acho que o pior você já passou, Júlio, é coleta de dados. Agora é você vender o peixe, né? E é justamente isso que a gente aqui está querendo, que você venda o peixe e que tenha bastante citação, né, Derline? E, assim, só uma observação em relação a essa questão de coleta de dados, o quanto foi difícil fazer o processo de coleta de dados, porque a gente fez o processo de coleta de dados em tempo de pandemia também, e a dificuldade das pessoas responderem o questionário, porque como todo mundo estava como alternativa questionado via Google Form como mecanismo de concluir a pesquisa, então, o Júlio teve que ir para campo, ele é gerente de agência do Banco do Nordeste, ele teve que ir para bancos, ele teve que ir para eventos, para poder conseguir, a gente trabalhou muito, coisa que a gente não pensava que ia ter dificuldade por ele ser colaborador, mas assim, um monte de pesquisa chegando ao mesmo tempo, então a gente foi bem enralado o processo. Não, Derline, cearense gosta de conversar, né? Mas, assim, Júlio, o que Derline falou, eu fui chamado a colaborar em um artigo
e já tinha sido defendido a dissertação e tudo. E eu sempre gosto, quando eu sou chamado para colaborar em alguma publicação, eu gosto de conversar com os autores, entender para ver o que é que eu posso. E justamente um dos aspectos, né, quando eu conversando a respeito da coleta de dados, essa dificuldade é um dos seus diferenciais. Você descrevendo, ó, a dificuldade, tudo, eu, como avaliador, eu não sei o Derli, mas a gente já se condói. A gente, ó, teve esse processo, por isso que eu falo a respeito de você vender o peixe mesmo lá no percurso metodológico, você aumentar, porque quando você coloca todos os percalços, dificuldades e tudo, isso ajuda muito, né, a compreender e a vender, porque assim, artigo, a gente está vendendo nosso peixe ali. Então, quanto mais a gente embrulhar, a gente apresentar melhor, melhor, né, Iderlino? Então, assim, Silvia, a gente conversa mais na outra parte. Silvia, mais uma vez agradeço por estarem aqui participando, né? Silvia, vamos agora para o Tiago. O Tiago aí, meu amigo, quando eu vi a amostra de Tiago, 400, rapaz, Tiago teve trabalho também, né? Mas a gente, cenas do próximo capítulo, né? Olá, me chamo Tiago Aloísio, sou egresso do mestrado profissional em Administração Pública pela Universidade de Brasília. Hoje apresento meu artigo intitulado Esgotamento Profissional, Significado do Trabalho e Intenção de Rotatividade, no estudo de casos dos policiais penais federais. No contexto introdutório, é sabido que o sistema prisional brasileiro é alvo de muitas críticas, tanto do poder público, da sociedade civil, da mídia e dos sindicatos, por ser falido, precário e, na prática, ineficiente para a reabilitação do preso. Existe uma evolução das pessoas privadas de liberdade no país, e esses dados são fornecidos pelo Infopem, que é um sistema de informações do sistema penitenciário brasileiro, que nos forneceu os seguintes dados em 2021. Os dados são de 2010, 2013, 2016, 2021, onde mostra um aumento na quantidade de pessoas presas no nosso país. Apesar de ter melhorado muito as condições desses presídios, tem muita coisa para se fazer ainda. Nesse contexto, tem uma figura importante, que é o policial penal federal, onde ele tem a sobrecarga de funções, o alto nível de periculosidade e a convivência, dentre outros fatores, constitui riscos psicossociais associados ao trabalho que ele exerce. Nessa circunstância, a convivência e aquele enfrentamento que, por vezes, ele tem com os grupos criminosos, expõe o risco dessa profissão e faz surgir sentimentos de angústia, de medo, de ansiedade, entre outros. Assim, o problema de pesquisa é: o significado atribuído ao trabalho, o esgotamento profissional, predirão a intenção de rotatividade junto a policiais penais federais? E como essas variáveis influenciam na quantidade de servidores afastados no DEPEN? Para fazer um parênteses aqui, quando esse artigo foi escrito, era o DEPEN, que era o Departamento Penitenciário Nacional. Hoje, esse departamento foi transformado na Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é o SENAPEN. É uma instituição de segurança pública brasileira de abrangência nacional, tendo como objetivo testar empiricamente se o significado atribuído ao trabalho e o esgotamento profissional predirão a intenção de rotatividade junto a policiais penais federais. O referencial teórico, a primeira variável estudada é o esgotamento profissional, também conhecido como síndrome de burnout, que é uma síndrome psicológica decorrente da tensão emocional crônica vivenciada pelo trabalhador. E ela tem como característica tanto a despersonalização, a baixa realização pessoal e a exaustão emocional. A segunda variável pesquisada foi o significado do trabalho, que é um construto dinâmico elaborado na relação do indivíduo com o seu contexto, que ela permite uma integração de significados e sentidos construídos na relação desse sujeito com o mundo
através de sua atividade laboral. E a última variável pesquisada é a intenção de rotatividade, que nada mais é que é a intenção de sair da organização, sendo um processo cognitivo deliberado e consciente de sair da organização. Em relação ao método, foi uma abordagem quantitativa, numa instituição de segurança pública brasileira de abrangência nacional, que era o Departamento Penitenciário Nacional, hoje é Senapen, como eu disse anteriormente. Participante, 402 policiais penais federais, o que totalizou 31,02% da taxa de participação numa população aproximada de 1.296 servidores. Questionário eletrônico, combinando 3 instrumentos, com 65 itens, contendo questões de tipo fechada de resposta obrigatória, foi dividido em 4 partes. Utilizando 3 instrumentos, que é o MBI, o MOU e o da Silva. Foi adaptado em um único questionário. Escala do tipo Likert com escala ordinal variando de 1 a 7. Os participantes eram policiais penais federais da Ativas, distribuídos nas 5 unidades penais federais na sede do departamento. O procedimento de análise de dados foi utilizado o software SPSS para fazer estatística descritiva, análise fatorial exploratória e regressão linear múltipla. O modelo hipotético teve 2 hipóteses. A primeira, como o esgotamento profissional pode predizer a intenção de rotatividade, e como o significado do trabalho pode predizer a intenção de rotatividade. Em relação aos resultados, quando a gente fala na característica da amostra, a média de idade são 38 anos, a média no tempo de serviço são 8 anos, a maioria dos respondentes são de sexo masculino, até porque é um universo de maioria masculina, a segurança pública. Estado civil, a maioria era casado. Grau de escolaridade, a maioria possuía graduação. A maioria não possuía filhos e a maioria não era pessoa com deficiência ou necessidades especiais. E a maioria não ocupa ou já ocupou cargos de DAS. A regressão linear múltipla, considerando a intenção de rotatividade como variável critério, somente 2 dimensões foi capaz de interferir na intenção de rotatividade, que foi a exaustão emocional e os resultados mediante o trabalho, que no próximo slide vai ficar mais fácil de compreender. Nesse slide que mostra a análise fatorial exploratória, fica mais fácil entender o anterior, porque essas 3 escalas que foram pesquisadas, com suas cargas fatoriais, mostram que no esgotamento profissional, somente a dimensão exaustão emocional foi capaz de predizer a intenção de rotatividade. E na escala significado do trabalho, somente a dimensão resultados mediante trabalho foi capaz de predizer a intenção de rotatividade. A primeira hipótese, policiais penais federais que relatam esgotamento profissional terão maior intenção de rotatividade, foi confirmada. Porque os resultados apontaram que quanto maior a exaustão emocional e a despersonalização, esses servidores encontram-se muito mais propensos a pedir a exoneração do trabalho. A hipótese 2. Policiais penais federais que atribuem maior significado com o seu trabalho terão menor intenção de rotatividade também foi confirmada. Porque segundo o fator que mais promove anseios e pensamentos de deixar a organização é o resultado mediante o trabalho. Com isso, concluo que os resultados mostram que existe um poder preditivo nas variáveis apresentadas sobre a intenção de rotatividade, onde quanto maior a identificação com o trabalho, menor a intenção de rotatividade. E quanto menor o esgotamento profissional, menor a intenção de rotatividade. Então, dessa forma, quanto maior o sentido e satisfação no trabalho, menores são as chances de desvincular-se. E, ao mesmo tempo, o esgotamento profissional e as percepções acerca do significado do trabalho também pode desencadear doenças psicológicas, físicas ou de outra ordem nos policiais penais federais. Apresento as referências e agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. O meu muito obrigado.
Pensava que o Thiago ia pedir um like, né? Parabéns, Thiago, pela apresentação, por não ter desistido de fazer a pesquisa, né? Você teve realmente, assim, uma das coisas que quando a gente vê que 30% de respondentes, né, 400, né, você pega assim, realmente é um universo, assim, uma amostra muito representativa. E geralmente quando chega, né, questionar para a gente responder, dependendo do que seja, muitos respondem porque é como fosse um ato de desabafo, né? Então, assim, olha, está tendo uma pesquisa, deixa eu vou responder aqui, porque talvez aqui, né, eu vou ser ouvido. Muitas vezes, né, a gente sabe como é que são os ambientes, então, muitas vezes não externaliza, não verbaliza, mas quando vem uma pesquisa, é uma oportunidade. Eu acho que você foi muito feliz na escolha do tema, muito feliz, né? E, assim, nessa quantidade, então você tem um banco de dados que qualquer, né, o pessoal que trabalha com estatística brilha os olhos e já quer, vamos fazer uma equação estrutural, porque o negócio, o pessoal agora é equação estrutural, né? Então, assim, é muito bom. Eu fiquei com uma dúvida, e Derline, é bem interessante que Tiago, quando no artigo dele, ele resolveu ser tipo um escritor, um poeta. Ele não apresentou tabelas. Ele fez eu ler todas as descrições. Tiago, que negócio é esse, rapaz? Porque quando a gente vai ver um trabalho, geralmente você vai apresentando as tabelas. O Tiago ele trabalhou, optou muito pela descrição. Há alguma o que foi que aconteceu, Tiago? Nos ajude a entender aí o seu gosto pela escrita aí na quantitativa, que se fosse um trabalho qualitativo, a gente, não, realmente, né, o pessoal qualitativo apresenta uma tabelinha É. e haja descrição. Você não. Vai Professor, descrever. na verdade, esse trabalho ficou muito grande, hein? O próprio orientador achava que seria quase impossível terminar, porque ele é multimétodo, né? A primeira, ele foi dividido em três. Eu coloquei no link, quem quiser ler, né? Ele foi dividido, a primeira etapa é qualitativa, a segunda quantitativa e a terceira qualitativa de novo. Qualitativa. Então, escrevi muito, acho que é natural, isso é natural. E ainda fui muito repreendido pelo meu orientador para colocar tabela. Então, cortei muita coisa para colocar tabela. Quando você abrir, por exemplo, o trabalho, você vai ver que tem muitas tabelas, por ordem dele mesmo. E falta de experiência, né? Eu nunca tinha feito, assim, uma pós-graduação dessa forma, né? E onde eu fiz, eu fui lá no UNB, eles cobram muito realmente a tabela. E eu cortei muito, muito, apanhei muito, muito para conseguir colocar o trabalho em tabelas, muitas coisas. Mas é falta de experiência mesmo e vontade de Não, escrever. É vontade de escrever e tentar abarcar, igual você falou, o céu é o limite. Tudo que eu podia naquilo, né? E às vezes não não. era necessário, né? Uhum. O trabalho de orientação, muitas vezes, é justamente isso, que você começa a abrir muito. Então, a orientação, eu falo assim, ó, venha, 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 para É. poder ele direcionar, tipo aquele bonsai, né? Uhum. Você vai cortando para ficar aquela coisinha bonitinha, né? Então, você vai parando. Mas nisso aí é compreensível. E agora, como você dá a entender que concluiu, né? Então, você começa a apresentar, né, conforme você vai as revistas onde você vai submeter e assim é algo que até ia lhe perguntar e você falou, né, que numa das tabelas, eu acho que na conclusão você fala dessa etapa 3 e na etapa 3 fica muito aquém no artigo quando você está, porque você focou realmente no aspecto quantitativo e não tem esse aspecto qualitativo que você apresenta. Então, assim, é normal, quando a gente está no Congresso, né, a gente procurar fazer esses cortes para poder submeter, mas a partir do momento que a gente vai para uma revista, a gente poder fazer esses apurados, como é um trabalho que você apresenta aqui, é quantitativo, realmente são as tabelas, as regressões, a equação, você apresentar aquela equação, está entendendo? Você realmente trabalha muito, é muito interessante o que você, né? É algo que eu fiquei assim. Você falou que o seu questionário
eram questões obrigatórias, né? Então, é assim, eu não sei, pelo menos até um tempo atrás, as boas práticas falavam que não eram para ser questões obrigatórias, porque a partir de qualquer momento que a pessoa quisesse sair, ela poderia sair, ela não era obrigada a responder todo o questionário. Então, assim, eu recomendo você omitir essa informação, certo? Mas lá eu escrevo lá que ela pode, quando eu mandava o e-mail, o link, escrevia, né? Mas você pode desistir a qualquer momento, né? Mas só que como você fala que, né, assim, a obrigatoriedade você escreveu, então assim ficou muito a entender que a pessoa, né, a gente entende que, ó, eu não quero, né, mas é interessante. Algo que assim, quando você está descrevendo lá na figura um você fala, né, você tem os preditores, né, aqueles dois, só que uma parte lá do texto você fala assim, ó, uma relação existente entre o esgotamento profissional e o significado do trabalho na percepção dos policiais federais. Dá a entender que os dois estão interligados para poder. E, na verdade, são duas coisas diferentes, tá entendendo? Então, eu acho que você tem que realmente. Ó, e sempre quando a gente vai apresentar a hipótese, as hipóteses, né, é algo que quem trabalha no quantitativo é impressionante. Tem uns trabalhos que vêm nos procedimentos metodológicos, outros no referencial teórico. Eu sou do time que é referencial teórico. E antes de você apresentar a hipótese, vai contando a historiazinha e pronto, você vai contando a história. Naquela história, ali você já apresenta a sua hipótese, tá entendendo? Então, assim, claro que os trabalhos que eu leio e tudo sempre são assim. Mas o que eu recomendo é o quê? Eu acho que você vai querer fazer a publicação em um periódico e tudo. Então, você veja lá no periódico como é que eles apresentam as hipóteses de pesquisa para você poder seguir aquele estilo, né, daquela revista. Mas eu, particularmente, prefiro, né, vai contando, apresenta a hipótese. Conta outra história, apresenta a hipótese para depois você apresentar o seu modelo. Eu fiquei muito contente com o que eu vi no vídeo, porque tem muita coisa que está no vídeo, mas não está no artigo, né, Tiago? Você, eu olhei assim, eu assisti o vídeo, eu primeiro li o artigo, daí depois fui assistir o vídeo. Eu falei, eu não me lembro dessa informação aqui, não, Tiago. Imagine se o senhor lê o que tem lá, que tem milhões em valores que foi despendido com afastamento. Pois é, 233 milhões, tem um monte de coisa, porque isso. eu ia fatiar essa dissertação desse projeto de pesquisa em 3 ou 4 para publicar, né? Que é muita informação. Tem 3 entrevistas diferentes, com pessoas ó, diferentes. muito bom. Ó, Thiago, é algo que eu iria recomendar, era você explorar esse de afastamento, que a qualidade de segurança, o que eu chamo de qualidade de segurança, é um trabalho, um nome bem grande, que é justamente o quê? É um trabalho ainda pouco explorado, esses afastamentos. Se você colocar um gancho, né, você realmente, ó, você sentar, respirar, né? Ou chama um coautor, ou chama, tá entendendo? Ó, me ajude aqui a fatiar esse trabalho. No que a pessoa vai começar a fatiar, vão surgindo grandes troncos para você fazer o quê? Olha, vamos focar uma parte desse trabalho nisso aqui, nisso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois tem o encadeamento lógico, por quê? Porque você vai colocando sugestões de pesquisas futuras, está entendendo? Então, você fazer esse fatiamento, porque você tem muitos dados e realmente, como o Iderlino falou, você tem pouco tempo, né? Você tem poucas páginas e tudo, então realmente é fatiar, tá entendendo? Para você poder publicar, porque nós estamos carentes essas informações, né? Quando eu olhei e via que você apresentou as tabelas, acabou que sabe fazer tabela. Mas aqui a grande questão é a limitação, você tem que, né? Então, vai pegando para poder apresentar. Eu acho que já tá no meu tempo, né, Silvia? Só, Então, só um minutinho, professor Rubens. diga-lhe a É, ideia. eu me identifiquei muito com o trabalho do Tiago, porque assim, a minha área de referência é sistema prisional, né?
inclusive com algumas publicações. Então, Tiago, depois eu posso até deixar meu contato para a gente poder trocar umas figurinhas. Eu também trabalho no sistema prisional como assistente social no estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu estou no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatra. E desde a época da graduação que eu discuto sobre o sistema prisional. Então, eu sei bem como está essa realidade a nível de Brasil. E hoje a gente está com a resolução do Conselho Nacional, que a gente está no processo de acabar com todos os manicômios voltados para o sistema prisional. Então, eu discuto a linguagem, a minha tese de doutorado foi sobre a linguagem cotidiana prisional, então eu tenho uma vasta experiência nessa área. Eu estou na gestão de pessoa por causa do estrito senso do Deixa mestrado, seu né? e-mail no chat, professor, por favor. Posso colocar sim, Pronto. obrigada. Ó, rapaz, o bom dos congressos é justamente isso, né? Porque a gente vai agregando, né? A grande questão aqui de você participar no congresso é esse network e principalmente você gerar uma publicação futura, que nós entendemos que aqui todos são work papers. Quem sabe né? você, a professora Silva, o professor Rubens, a gente fatia essa dissertação e manda para fora, né? Publicar numa revista de fora, que o pessoal lê mais de fora do que de dentro, né? Isso é Infelizmente. interessante. São conexões, né? O propósito do SEMEAD é justamente isso, gerar conexões. Então, explorando ao máximo, o professor Rubens está dando um show aí, estou adorando. Posso iniciar o seu vídeo? Agora eu joguei pedra em vocês, agora eu vou ser o vidro agora, o pé de vidro. Mas desde já eu convido vocês a debater comigo o artigo que vai ser apresentado agora, tá bom? Olá, meu nome é Rubens, sou doutorando no programa de pós-graduação em administração na Universidade de Fortaleza e é um prazer estar aqui com todos vocês na SEMEAD 2023. Esse trabalho foi desenvolvido como o primeiro artigo da minha tese, em que a gente procura compreender como a governança universitária está sendo implementada e pesquisada no contexto brasileiro, evidenciando as suas lacunas e até mesmo o seu próprio desenvolvimento. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas abordando o contexto internacional e as suas nuances, mas aqui a gente procura justamente compreender como a governança em si nas universidades está sendo implementada e as suas sugestões e a sua própria evolução. Com isso, o objetivo dessa pesquisa é identificar como a temática da governança universitária está sendo discutida e implementada nas instituições de ensino superior. Para poder desenvolver essa pesquisa, nós seguimos o protocolo, que é de Temple Daniel Smart, de 2003, em que procuramos, com base em RSLs anteriores desenvolvidas, procurar um melhor desenho para que questões norteadoras, as justificativas e a escolha da base de dados fossem e pudessem compreender a maior quantidade possível de artigos que abordam essa temática, para poder a escolha da base de dados for portal de periódico CAPES e Scopus, no contexto aqui brasileiro, bem como a escolha de strings para que pudesse realmente ter a maior quantidade possível de artigos que foram publicados no contexto, abordando o contexto brasileiro, em que foram aplicados vários filtros também para que não somente tivesse a governança no seu título, resumo, palavra-chave, mas que a governança fosse tratada como um aspecto para poder entender no seu contexto como ela está sendo abordada nas entidades de ensino superior. Então, com isso, após a aplicação de filtros, leitura de resumos, nós teremos uma análise descritiva e uma análise aprofundada para poder apresentar os resultados. Assim, uma primeira busca foi utilizada no mês de agosto do ano de 2022, em que nós tivemos 140 artigos na reunião de CAPES, 22 no Scopus e 97 no SPEL. Após a leitura e todo um refinamento que foi utilizado, nós tivemos 40 artigos. Só que quando a gente não teve nenhum limite temporal,
Só que, como a pesquisa foi feita no mês de agosto, você não abrange todas as pesquisas que foram publicadas no ano de 2022. Então, uma nova pesquisa foi utilizada em 2023, justamente para poder incorporar novas pesquisas, ou que tenham sido publicadas durante o ano de 2023, ou que não pudessem ter sido, no primeiro momento, encontradas na busca utilizada em agosto. E, mesmo assim, foram implementadas somente 5 pesquisas que foram publicadas no ano de 2022. Quando analisamos aqui, temos uma tendência de publicações, né, crescente, onde houve alguns picos de crescimento, como no ano de 2015 e no ano de 2017, 2018. Isso nos leva a crer que esteja ligado também a emissões de normativos, tal como o referencial básico de governança, emitido pelo professor no ano de 2014, e o decreto 9.203, no ano de 2017. A gente sabe que há um delay entre a publicação de normas e a realização de pesquisas, bem como a sua publicação, mas justamente foram anos que antecederam esses booms. As pesquisas têm sido desenvolvidas principalmente abordando as universidades públicas, as instituições públicas, né? 25 abordaram, enquanto 9 foram mais voltadas para instituições de ensino superior privadas. Poucos artigos têm sido desenvolvidos, né, por mais de poucos autores têm pesquisado. Né? Embora a gente tenha identificado 122 autores distintos, poucos são os autores, somente 8 autores publicaram mais de um artigo. Isso, mas são recentes, mas essas publicações desses autores justamente se decorrem principalmente nos anos 2021 e 2022. Entre os temas que foram abordados, principalmente está a aderência a padrões de governança, onde as pesquisas são desenvolvidas justamente para verificar como as instituições de ensino estão aderentes ou não, e a que nível está de aderência a padrões de governanças, frameworks internacionais, emitidos tipo por IFPA, ou os próprios normativos internos aqui no Brasil. Governança de TI, estruturas e mecanismos de governança também são outros temas que são abordados no desenvolvimento dessas pesquisas. Em relação, 25 artigos somente recomendaram sugestões para pesquisas futuras. Muitos deles abordam esses modelos de governança e seus impactos, porque muitas vezes você aborda, teoricamente, a respeito de modelos, como elas podem impactar, mas há uma necessidade mais de empiria, de trabalhos que investiguem justamente essa relação entre com desempenho, com sustentabilidade, bem como os desafios e oportunidades de digitalização da governança, a utilização da governança de TI cada vez mais como setor estratégico para a implementação, né, da alta administração e da própria gestão em si nas instituições. É um tema relevante, complexo, envolve diversos aspectos, né? Embora a governança seja um termo policêntrico, ainda está sendo construído, principalmente no contexto universitário, há sim uma necessidade para o desenvolvimento tanto de trabalhos teóricos como de trabalhos empíricos, para poder realmente haver uma implementação e um desenvolvimento melhor dessa temática no próprio contexto. Há lacunas e desafios, né, para a construção de um modelo efetivo. Não há como se implantar um único modelo para todos, mas há variáveis que podem ser desenvolvidas para poder a sua efetiva implementação. Aqui há algumas referências que foram utilizadas. Muito obrigado. Espero contar com vocês na leitura e nas discussões logo mais. Os aplausos.
Muito bom, professor. A escrita do trabalho, a pesquisa, essa revisão sistemática da literatura sobre governança é um tópico importantíssimo, especialmente à luz das mudanças e dos desafios que as instituições vêm enfrentando, não é verdade? A governança, como o senhor falou, é um tema ainda pouco explorado. Realmente há um gap, uma lacuna que a gente precisa ainda preencher, né, nesse sentido. A chegada do decreto 9203, que foi o primeiro que falou sobre governança pública, assim, o normativo, né? Porque a gente tinha pinceladas de governança e depois aí, essa bandeira que o ministro Nardes tocou e conseguiu no governo de Michel Temer o decreto, e depois a gente veio da nova lei de licitação totalmente voltado para a governança das contratações, mas voltando aqui para o nosso contexto, quando o senhor menciona a pesquisa, a necessidade de manter a qualidade acadêmica e a reputação da instituição como desafios, como o senhor falou agora no último, já no finalzinho, quais são essas estratégias ou diretrizes que o senhor, ou práticas mesmo de governança, que podem ajudar as instituições a melhorar e manter a qualidade do ensino e a reputação, que eu acho que a governança tem esse grande desafio e eu queria ouvir um pouco esse seu sentimento, na verdade, sobre isso, professor. Ela uma perguntinha bem... Muito bom, mas obrigado pela pergunta. É bem interessante, porque, assim, a governança em si, se a gente for, quando a gente vai, essa versão do artigo foi a segunda versão, e a gente já está na terceira versão do artigo, que é para poder fazer a publicação, uma submissão a um journal. A grande questão ainda é muito aquela coisa. Nós temos, fala-se muito em governança e tudo, mas temos normativos, mas a implementação é algo muito dispersa, porque como nós estamos no ambiente público, nós temos muito o quê? Olha, você tem que criar um comitê de gestão de risco. Você tem que acabar com os manicômios, né? Você tem aqueles objetivos, mas assim, como? Eis a questão, é o como. E assim, a sua pergunta é algo que suscita muito, são debates que precisam ser fomentados, porque assim, se a gente chegar em várias universidades, instituições, essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras possíveis. E a grande questão quando a gente começa a apresentar os artigos e tudo, uma das coisas que a gente vê, olha, a incipiência de pesquisas, a gente se dá por quê? Pelo quê? Poucos pesquisadores, embora você veja ali 122 pesquisadores, mas poucos são os que têm mais de um trabalho. São 5, se não me engano. 5 pesquisadores que têm mais de um trabalho com essa mesma temática. Então, você não tem uma continuidade de pesquisas. Você vê que tem boa parte dos trabalhos são qualitativos. Então, assim, essas perguntas, né, eu poderia responder de várias maneiras, mas eu acho que a grande questão aqui e da governança, e nessa terceira versão a gente trabalha, é justamente a gente apontar assim, olha, precisamos pesquisar. Então, a gente, nessa terceira versão que eu pretendo logo submeter, a gente faz uma agenda de pesquisa muito mais aprofundada, porque para você poder estimular, você tem uma parte que você pega aqui, olha, o que é que as pesquisas anteriores sugeriram? Então, a gente pega aquelas lacunas de pesquisas e apresenta de uma forma sintetizada. Mas, ok, a partir dessas pesquisas, você tem essa agenda de pesquisa um pouco, mas a gente tem que olhar mais para frente. Então, esse olhar mais para frente é o que a gente está procurando estimular para não ter essas respostas prontas. Mas, a partir do momento que você fomenta novas pesquisas, você ajuda a implementar não só no campo acadêmico, porque realmente você tem poucas pesquisas, mas como você pegar essas pesquisas e trazer para o ambiente de implementação, que é o que a gente precisa. A teoria, ela não anda sem a prática, está entendendo? E a prática não anda sem a teoria. Então, mas muitas vezes você encastela, está entendendo? Você pega
pega uma pesquisa, coloca ali, pronto. E aí, cadê os frutos? Não, não tem. Então, a gente procura, eu acho que a grande questão aí, Silvio, para poder lhe responder, né, e a revisão era justamente isso. Olha, vamos fazer mais pesquisas a respeito disso. Está entendendo? Eu gosto muito desse tema, assim, eu me lembro que quando eu estudava no primário, a gente tinha uma disciplina, não sei se é do tempo de vocês, que chamava Educação Moral e Cívica, que era justamente falando. Silvia, você é dessa época? Ô, professor, minha cara de novinha é a Rapaz, genética que ajuda. só a Heloísa, então, que é a novinha aqui, porque aqui o pessoal que você era nova, e o Derlito sabia também, Tiago, ok, mas você, Silvia. Então, aí eu me lembro dessa disciplina que a minha professora era bem pequenininha, a gente chamava ela de formiguinha. Mas essa professora, eu tenho uma lembrança dela tão que quando ela começava a falar sobre a ética, sobre o comportamento, sobre os ensinamentos, ela se tornava gigante na sala. Não sei se pelo meu apreço pelo tema, sabe? Ela falava da Constituição, e isso para mim já era uma coisa muito significativa. Eu sempre tive realmente muito carinho pelo tema, né? Então, eu acho que eu tenho essa impressão que a governança, primeiro, tem esse desafio, é justamente a gestão por competência, professor. É a gente conseguir trilhar uma trilha de aprendizagem. Silvia, eu acho que, eu acho que ela... Para Gaba. Está Silvia, travando? travou. Oi. Não, falou da gestão por competência. Logo, a A trilha da gestão. gestão da competência, daí É a travou. gestão por competência que eu acho que precisa desenvolver uma trilha de aprendizagem com os servidores, com aqueles que são responsáveis pela tomada de decisão, para que possam, de fato, compreender essa disciplina que a gente tinha lá quando era mais novo, educação moral e cívica, para que isso possa fazer parte do nosso dia a dia, e aí, de fato, a governança vai começar a rodar, né? Porque eu acho que é isso mesmo, é você ser íntegro, ser probo, e você começa a enxergar a partir disso outras ações, né? Eu tenho esse pensamento, eu não sei, eu gostaria até de ouvir Não, a sua mas avaliação, e aí a gente já. já vai. É porque, assim, o que você falou é muito... O pessoal está querendo trabalhar integridade, né? Integridade é outro... Né? A gente está falando de governança, integridade está no top aí de implementações. Mas, assim, infelizmente, você quer implantar governança, você quer implantar integridade, mas você só vê o pessoal da alta gestão até a média gestão, mas você não vê o pessoal que realmente ali dá no chão de fábrica, né? O pessoal não fala. Eu acho que a grande questão é justamente que pegar aqui, a gente pegar todos aqui, é justamente a gente extrapolar, né? A gente realmente não... você tem os resultados, mas você... Como é que a gente vai fazer para transformar essa realidade? E muitas vezes é muito complicado, porque logo quando eu cheguei no serviço público, eu fui inventar de arrumar uma casa, sabe? Arrumar uma casa assim, o ambiente estava, como eu posso dizer assim, um pouco complicado para se trabalhar, então meti a mão na massa, rapaz. Meu chefe imediato passou quase um mês sem falar comigo. Mas por quê? Porque né, precisava ser feito, eu coloquei a mão na massa. E, É o infelizmente, status quo, né? Manter o status quo. é, a gente tem muito a respeito disso, né? Você mudar. E para você, vamos supor, quando você pega a gestão por competência, é algo que eu já ouço falar, realmente é bom e tudo, mas para implementar é muito complicado, muito complicado. Mas, assim, é algo que é degrau por degrau, né? Você não vai implantar hoje, mas você é um alicerce hoje, outro amanhã, e vai se construindo. Agora, é aquela coisa, para você fazer isso, você é alta gestão e lá no chão de fábrica. Muitas vezes nem a alta gestão é trabalhada, então fica muito difícil você trabalhar, porque a gestão de competência é a cara de pró-reitoria de gestão de pessoas. A pró-reitoria de gestão de pessoas, quem trabalha com gestão de pessoas, mas você não vê na prática. Olha, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui aquela avaliação de desempenho. Eu acho que em boa parte dos ambientes, né, você tem aquela famigerada avaliação de desempenho.
Até hoje, eu pergunto para os gestores, ok, eu faço a avaliação de desempenho, eu sempre sou a nota aqui, a minha nota sempre é a mais elevada. E agora, o que é que vocês fazem com essa avaliação de desempenho? Nada, nada. Até hoje, a avaliação de desempenho é só um recurso pro forma nas instituições para você dizer assim, olha, quem está abaixo, está entendendo? Vai para o sindicato, aquela coisa. Mas, ok, e quem está acima, o que é que você faz? Nada. Então, o que é que você estimula? Você ser mediano. Você tanto faz como tanto fez, você precisa estar ali. Se você se destaca alguma coisa, você não tem incentivo. Então, para você trabalhar gestão com competência, reconhecimento, essas coisas, é uma questão pequena, tá entendendo? Mas você não sabe, você não deixar claro para numa gestão como deve ser trabalhado, o que é que você faz com a, vamos supor, a avaliação de desempenho é já institucionalizada. Mas esses outros que a gente quer institucionalizar, você vai ter resultados, mas o que é que você vai? Você não tem uma trilha correta, você não tem algo transparente. E é isso que muitas vezes na nossa administração pública dificulta a implementação. Você não tem uma transparência a respeito do que você faz no processo. Muitas vezes você conhece o processo de onde vem até chegar a você, mas para onde vai, não, você não sabe. E isso realmente dificulta, né? Silvia, nós São estamos com muitas 4 minutos. indagações. É, É, nós, vamos a 4 chegar ao minutos. encerramento. Fique à vontade. Fique à Não, vontade, 4 professor, e ao final minutos. eu quero meio minuto para encerrar. Pode ficar à vontade. Mas, assim, contagem regressiva, mas, meus caros, nos ajudem, né? Eu fui aqui, a Silvia foi líder aqui da sessão, muito bem conduzida. Eu tentei moderar, mas eu queria que vocês nos ajudassem aqui a melhor apresentar, né, alguma indagação, alguma questão que quando a gente participa de um congresso, é justamente isso, a troca, a gente ser um ambiente construtivo. Eu gostaria que, claro, se vocês quiserem se sentirem, né, vocês, né, abrirem o microfone aí, que, olha, é um milagre. Quem está participando aqui, todas as câmeras abertas. E Derline, É um sonho. já temos a sonho. primeira parte, câmeras abertas. Já ganhamos, na verdade. Eu quero, assim, agradecer o momento de aprendizagem, porque é a minha primeira experiência trabalho híbrido, com todo esse arcabouço, com toda essa estrutura de montar vídeo, de montar slide. Ou se a gente só enviava os slides, não estava presente, mas o SEMEAD realmente foi um diferencial, assim, a experiência foi muito proveitosa, as trocas de saberes também, e eu aproveito para dar os parabéns a todos os que apresentaram o trabalho, e a gente fazer uma troca de e-mails, de contatos, mas muito obrigada, professor Rubens, foi um prazer lhe conhecer, professora Silvia, e assim, a experiência foi muito válida mesmo, com todos os sentidos. A gente vai aprendendo e só uma ressalva, eu estou com um aluno meu do doutorado que ele está querendo propor um novo conceito de governança. E aí eu preciso do seu contato para você participar da banca dele. Então, já coloquei aí, Pronto. a gente vai começar a conversar, né? É justamente isso, né? Esse ambiente, né? Eu já agradeço também o convite, né? Heloísa, nos deu o prazer da sua voz. Eu, pelo menos, para poder responder que telão era aquele maravilhoso que você tinha ali, minha filha. Pelo menos isso. Tá dando para me ouvir? Pronto, é que eu entrei pelo celular agora, acho que pela conexão pelo meu notebook não estava funcionando. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É o primeiro congresso que eu participo, né? O meu trabalho é fruto do meu TCC. E muitos colegas diziam, você se mata tanto por esse TCC, termina isso aí, isso não serve de nada, né? Sendo que a pesquisa é tão importante, né, para a gente. E
diminuir esse trabalho, né? Que o colega aí falou em 16 páginas que ele teve dificuldade, e o dele foi tão grande, o meu TCC eu ainda tive dificuldade, porque o meu deu 34 páginas, haviam 29 tabelas, diminuí 29 tabelas, acho que foi em 5, mais ou menos, foi bem assim, mas foi muito bom, agradeço a oportunidade de estar aqui. E no telão, sim, eu estava na universidade, tinha um telão assim na minha frente para eu poder ver melhor, e que bom que deu tudo certo. Ó, e você continue, né? A pesquisa, eu acho que a grande coisa, o seu esforço foi recompensado, né? Você foi aprovado, o SEMEAD está cada vez mais, eu não sei, Ederlino, mas eu estou achando melhor o SEMEAD que o ENAMPAD. Eu fui ao ENAMPAD presencial, eu já comecei a decepção pelos brindes. Não tinha nem uma caneta, Ederline. Como é que no congresso não dá uma caneta, Não, e Ederline? o valor, né? E o valor. E assim, o SEMEAD está cada vez maior, melhor, muito bom, né? E você ser aprovado aqui demonstra, né, todo o trabalho, né? Ó, a gente está atrasado, Chico. Deixa eu só dar a palavra ao Tiago, né? Daí, eu acho que daí a gente tem a tolerância, né? Diga aí, Quero, Tiago. Tá. quero parabenizar todos, mais uma vez a professora Silvia, sempre pontual, muito inteligente, toda vez que ela pontua alguma coisa, que é a segunda sessão que eu participo, ela estava muito inteligente, a professora muito sábia. A você, professor, conduzir de forma como se fosse o camisa 10 do time. Toca certo, volta, vai, com a paciência, a gente sabe que a tecnologia às vezes cai, eu fiquei com medo da minha cair, porque às vezes cai também, mas deu tudo certo. Excelentes trabalhos, excelentes apresentações, e são coisas que vêm contribuir para o nosso conhecimento. E que a gente possa, né, divulgar para as pessoas que pesquisam, que vale a pena publicar aquilo que ele lutou tanto, como eu lutei, como vocês lutaram, para mostrar o que você fez, né? Mesmo que o nosso órgão, onde você vai, não dá valor, mas tem alguém que quer ler aquilo. E quando você estava falando, puxando o gancho, você falou, professor Rubens, que a gente faz avaliação, eu pensei que você estava falando do meu órgão. Eu falei, pô, mas ele está trabalhando lá, nunca vi ele no corredor, né? Mas, enfim, infelizmente faz parte, né, da administração pública. E que todo mundo que a gente tiver um conhecimento que a gente possa passar para que possa um trabalho de formiguinha, né? E melhorando cada vez mais. Obrigado a todos e só tenho a agradecer mesmo. É a Ó, primeira daí eu e apresentação. Derline, uhum. Muito Eu e bom. Derline estamos à disposição, né, para Também. fazer as fatias, né, Derline? Podemos sim, para Já Vou a gente fazer. vai aí. conversando. E a professora Silvia Vou também, fazer o né? encerramento por conta Tá do nosso bom. horário. Agradeço ao professor Rubens pelas riquíssimas contribuições que a gente recebeu. Metodologia, a parte metodológica, eu acho que é um desafio para todo mundo que escreve, fazer uma metodologia bem firme, bem elaborada, porque é o meio do seu trabalho, né? E o senhor foi muito cirúrgico em cada um dos trabalhos, pontuando os detalhes e dando dicas de melhorias para que a gente possa publicar, né? Então, a intenção de quem participa de um congresso é ter seu trabalho publicado. Então, muito obrigada pela troca, professor. Agradeço aos autores. Júlio está com a câmera fechada, mas eu acho que ele está escutando, né, professora Ildernine? Então, Tá. assim, agradeço. O SEMEAD só acontece porque tem vocês, congressistas, para a gente poder ter essa troca. Peço que respondam o formulário que eu coloquei no nosso chat, que é muito importante a opinião de vocês, para que a gente possa fazer um SEMEAD ainda melhor. E 2024 eu quero todos participando novamente. Quem sabe a gente se encontra, né, professor Rubens, em outros painéis e outras Com trocas e certeza. que venham mais contribuições para que a gente possa melhorar a nossa administração pública. Muito obrigada a todos. E sextou. Sextou. Obrigada. Deixei Tchau. lá que ainda vou pro plantão agora. É, Abraço. tchau. Tchau. Vamos trocar ideias, Thiago. Tchau, professor Rubens.